Olá, amigos do Face. Eu sou o Leonardo Batista de Jesus e venho aqui para poder trazer uma palavra de Deus para a sua edificação. A palavra que eu gostaria de compartilhar com os amigos se encontra no Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 21. Nós estaremos lendo o versículo 17, 18 e o 19, que nos diz assim: Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito a terceira vez: Ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Versículo 18. Na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. O 19. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Meu amigo, nós lemos aqui com relação a Pedro. Entenda bem, aconteceu uma sequência de eventos aqui. Primeiro, quando nós pegamos o capítulo 18, nós vemos ali que Pedro nega Jesus por 3 vezes. No capítulo 20, Pedro e João vão correndo até o sepulcro e João se agacha na entrada do sepulcro. Pedro entra, vê os lençóis que cobriam o corpo de Jesus. Jesus já havia ressuscitado naquela ocasião, estavam jogados no chão, porém, um lenço em particular estava dobrado e colocado em um local de destaque. E Pedro entendeu que o costume da época que se dizia é que quando alguém estava sentado à mesa, era um senhor, e ele precisava se ausentar por um período, mas ele não havia concluído a sua refeição. Ele dobrava o lenço e deixava. E quando o criado chegava e via o lenço dobrado, ele não desfazia, não arrumava a mesa, porque ele sabia que o Senhor voltaria. Então Pedro entendeu que Jesus ainda tinha algo pendente para realizar. Pois bem, Jesus aparece para os discípulos a primeira vez, aparece a segunda, e agora no capítulo 21, nós vemos que Jesus aparece a terceira vez para os discípulos, mas em especial para Pedro. O que aconteceu aqui? Jesus já tinha levantado Pedro para liderar o seu rebanho naquele momento. E Pedro, em vez de liderar, ele abandona o compromisso e sai e vai pescar. Como ele era o líder levantado por Jesus, quando ele se levanta em meio aos discípulos e diz: eu vou pescar, os outros levantam e vão com ele e falam: nós também vamos pescar. Então os irmãos conhecem bem o texto. Pescaram durante toda a noite, não pegaram nenhum peixe. Pela manhã Jesus estava na praia, Jesus então dá a ordem, eles vão, lançam a rede, pegam 153 grandes peixes e depois de ter feito uma refeição com Jesus, a Bíblia ainda diz que nenhum se preocupou em perguntar quem era ele, porque todos tinham convicção que era Jesus. Então, agora, Jesus pergunta para Pedro, por 3 vezes, se Pedro o amava. E por 3 vezes, Jesus manda Pedro apacentar as suas ovelhas ou seus cordeiros, conforme algum texto. Vamos lá. Vamos separar as duas palavras. A palavra para amor, ágape, e a palavra para amor, filis. Vamos colocar ágape como compromisso e filis como amizade. A primeira pergunta que Jesus faz para Pedro, ele usa a palavra ágape. Simão, filho de Jonas, você me ama, ou seja, você me ágape, você tem compromisso comigo? Pedro não responde que tinha um compromisso. Ele responde usando a palavra filis. Ele diz: eu sou seu amigo, eu tenho amizade. Então, vamos entender assim. A primeira pergunta, Jesus fala: Simão, Pedro, Simão, filho de Jonas, você tem compromisso comigo? Pedro diz: eu tenho amizade com o Senhor. Ele pergunta a segunda vez: Simão, você tem compromisso comigo?
Ele responde: eu tenho amizade para com o Senhor. Na terceira vez, Jesus muda a palavra. Ele não fala mais ágape, ele fala filis. E ele faz a pergunta, tem um ponto de interrogação aqui, ele fala: Simão Pedro, você é meu amigo? Ele queria dizer assim: você só é meu amigo? Depois de você ver os milagres, depois de eu curar sua sogra, depois de eu ter te enviado com autoridade, você ter feito a obra, depois de eu ter ressuscitado, você só é meu amigo? Então Pedro, no versículo que nós lemos, versículo 17, ele se entristece por causa disso, porque o próprio Jesus desacreditou, caindo na realidade que Pedro só queria ser amigo dele. Então Pedro muda e fala: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu tenho compromisso contigo. Aí Jesus vai então e diz: apacenta as minhas ovelhas. Agora, o porquê desse interrogatório? A resposta está no versículo 19, que diz: e disso disse ele, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E dito isto, segue-me. Então Jesus conclui dizendo para Pedro o seguinte: olha, Pedro, hoje você ainda é um jovem, mas chegará a determinada idade que você não se mandará. Eles irão te cingir, isso está no versículo 18, tá? Quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Ou seja, Jesus precisava de um líder que tinha compromisso com ele e que estava disposto a morrer a favor da obra dele. Pedro tinha um chamado, mas não era esse líder. Pedro tinha um chamado, mas não queria exercer o chamado de Jesus. Aí então está a palavra para você, nesse momento, você que tem o chamado de Deus. Realmente assuma um compromisso com Jesus. Não seja somente amigo, não sejam filhos, seja um ágape de Jesus, ou seja, tenha o compromisso com Jesus. Você tem um chamado de Deus na sua vida? Você foi levantado para o Senhor para fazer a obra? Meu amigo, não desista. Jesus quer alguém que esteja disposto a amá-lo de tal maneira que, se possível for, entregue a sua vida em sacrifício a Cristo. Então, essa é a palavra que eu deixo para você neste momento. Ame Jesus de tal maneira que, se preciso for, você esteja disposto a entregar sua vida por Cristo. Ele não quer um amigo, ele não quer um filho, ele quer um ágape, ou seja, alguém que tenha compromisso verdadeiramente com ele. Que Deus te abençoe, Deus abençoe o seu ministério, em nome de Jesus. Amém.